Jornal da Mix. Tecnologia. Béio Cardoso já está com a gente aqui para falar do Tech Mix. Bom dia, Béio. Qual é o assunto de hoje? Aliás, eu tenho o assunto de hoje. A gente já deu qual é o assunto de hoje, né? E a gente já adiantou que o Béio vai falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições. O TSE divulgou na semana passada aí uma série de resoluções aí em relação a isso. E sempre fica aquele temor, né? Será que vai ser cumprido? Será que é suficiente? Bom dia, Béio. Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Pancho. Bom dia, Gi. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na rádio. Então, a campanha eleitoral de 2024 ela vai começar no dia 16 de agosto e o TSE já definiu como a inteligência artificial deve ser usada nessas eleições municipais. O uso dessa tecnologia vai potencializar os problemas que já são difíceis da gente controlar no pleito eleitoral. Ou seja, vai ficar pior, então. Meu Deus. Então, meu medo foi confirmado, não tinha dúvida. A cada nova eleição, a gente tem uma problemática diferente que vai surgindo. Então, a gente já tinha as tradicionais fake news dos candidatos e tudo mais, o circuito de desinformação sobre o próprio processo eleitoral em si, e agora a gente tem a inteligência artificial dificultando mais o negócio. O TSE ele implementou 12 novas resoluções eleitorais, mas essa semana, hoje, eu vou falar apenas de duas que a gente já veio comentando ao longo dos outros programas. A primeira delas é sobre as deepfakes. As deepfakes elas vão ser terminantemente proibidas nas eleições. O que é deepfake, Béio? Explica pra gente. Deepfake são vídeos criados ou modificados utilizando inteligência artificial. Em 2018, os nossos ouvintes devem lembrar do caso do candidato a governo de São Paulo, João Dória, que foi vítima de uma montagem dessa, em que o rosto dele foi sobreposto no de outra pessoa, que aparecia numa cama de motel com 3 mulheres. Lembro disso. Isso foi lá em 2018, deu uma série de reviravoltas, enfim. Mas ali a gente tinha o emprego dessa tecnologia. Esse tipo de falsificação constrói uma mentira muito crível. Pode parecer que alguém falou algo, quando na verdade falou outra totalmente diferente. E até explicar que focinho de porco não é tomada, isso já tomou uma energia muito grande do candidato, da equipe de comunicação dele, e o tempo que ele deveria estar usando para fazer proposta, ele tem que ficar usando para desmentir esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, essas estratégias de marketing extremamente agressivos e ilegais, elas funcionam para desestabilizar as equipes dos candidatos. Às vezes nem chega nos ouvidos ou nos olhos do eleitor, mas o candidato consome um tempo valioso, né, do pleito eleitoral para ficar tentando remediar esse tipo de coisa. Outro exemplo que aconteceu em janeiro desse ano, nas primárias estaduais nos Estados Unidos, foi quando utilizaram um áudio modificado em uma ligação automática do presidente Biden, pedindo aos eleitores democratas para que ficassem em casa e não fossem votar. Sabe aquelas ligações do telemarketing que a gente escutava? Essas gravações tradicionais? Gravadas, né? Vinha uma dele, né? Você atendia o telefone, era o presidente Biden pedindo para você não ir votar. Né? A campanha do Trump disse que não tinha nada a ver daquilo com isso, disse que não sabia. Mas, enfim, causou um estrago em um determinado eleitor de uma certa idade que acredita naquilo ali. Nem sempre só idade, né? Às vezes também instrução, enfim. Sim, é um conjunto de coisas. Mas os mais velhos são mais vulneráveis a esse tipo de golpe, realmente. Então, e o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que o uso da inteligência artificial generativa está permitido. Então, essa tecnologia ela está liberada desde que fique claro que aquela imagem, vídeo ou texto foi construída utilizando essa tecnologia. Então, exemplos para a nossa audiência conseguir entender melhor. Criar um vídeo mostrando uma importante obra que o candidato vai realizar. E aí eu trago para a nossa realidade a ponte da discórdia daquela eleição passada, que um candidato queria fazer de um lado, queria fazer do outro e tudo mais, e acabando que foi feita outra coisa totalmente diferente. Exato. Mas o uso de inteligência, dessa inteligência
artificial generativa facilita muito a visualização para o eleitor. Então ele vai poder visualizar obras que muitas vezes até ficava difícil da gente tentar mostrar a importância, a relevância dela para a comunidade. Nada mais é do que um efeito especial mostrando como seria com aquela obra e assim por diante. Coisa que já acontece no cinema, já acontece em tudo que é lugar, né? Só que agora é muito mais fácil e com um custo muito mais acessível. Exatamente. Então, o candidato, desde o maior poder aquisitivo até o menor, vai conseguir mostrar o planejamento daquilo que ele quer para a nossa região. Vai poder tapar os buracos da rua, se for o caso. Então, no mundo virtual, né? Mas, de verde também, o contraponto é que não pode, o que não pode com isso daí? Não pode inserir o candidato em algo que não exista. Por exemplo, botar o candidato em alguma inauguração de obra, uma passeata, uma movimentação que ele não teve lá. Então eu não posso inserir um cara em algum contexto que ele não estava presente. Entendi. Além disso... Nem se dizer que é mentira. Não pode. Não pode. Não pode. Além disso, eu também não posso abduzir pessoas. Então eu não posso tirar um adversário de uma foto, sendo que na composição daquela foto eles eram, né, parceiros, claro, e depois viraram adversário. Então eu não posso colocar ninguém e não posso tirar ninguém. Em resumo, poderá ser usada a inteligência artificial nas eleições. O que não pode é usar essa tecnologia para enganar o eleitor e falsear uma narrativa. Vale destacar que tem uma certa ambiguidade proposital e uma zona meio cinzenta nessas leis aí. Mas isso é coisa para o TSE resolver durante o pleito eleitoral. Vai ser muito difícil. Sim. Acredito Porque primeiro eles vão fazer, depois eles vão... E aí o estrago tá feito, flecha lançada, e aí? Sim. Durante uma campanha eleitoral, esse tipo de comunicação de marketing agressivo, ele tem muito mais o viés de bagunçar do que especificamente dar um norte pro eleitor. E aí a gente sabe que a gente não vive num momento de polarização, com muita coisa acontecendo e com muita gente tendo acesso a essa tecnologia. Então, alguma coisa com deepfake, antes somente alguém mais elaborado conseguiria fazer, numa agência, uma produtora. Exato. E agora qualquer um consegue. E isso que é o grande temor, Béio, porque não necessariamente a campanha de determinado político vai fazer esse tipo de ação. Pode um eleitor, simplesmente um simpatizante, né? Ir lá e montar algo que favoreça o candidato dele, e o candidato às vezes nem tá sabendo o que tá rolando, né? Falou, pô, então, gente, por favor, né? Muito cuidado com tudo que pode aparecer nessas eleições. É importante isso. É isso aí, todo cuidado é pouco. Exatamente. Bem, obrigado mais uma vez pela tua participação. Na quarta-feira que vem ele volta, né? Voltamos aí com mais um tema. Tem tema já pra quarta-feira ou não? Ainda não, sempre no calor do momento. 99202-1063. Use esse telefone, esse WhatsApp, pra mandar sugestões pro Béio Cardoso aqui também no quadro de tecnologia da Mix. Obrigado, Béio. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.